Eu acreditava que a posição mais racional era a posição do ateísmo, né? A posição que estava do lado da ciência. Eu acreditava na falsa contraposição entre ciência e religião. E eu achava que a religião era algo inventado por homens para pessoas fracas usarem como muleta ao não conseguirem encarar a realidade de frente, né? Muito na linha de Nietzsche e Freud. E aí, quando eu, com 28, 29 anos, eu comecei a questionar essas premissas que eu tinha abraçado na minha adolescência. Mas nesse tempo que você estava como ateu, dos 15 até os 20 e poucos anos, você chegava aí a um casamento na igreja, isso não mexia com você? Ou você não se pegava sentindo uma saudade daquilo que era o transcendente? Em alguns lapsos assim, de dizer, cara, será que eu estou no caminho certo mesmo? Tipo, eu ouvi de fulano que Deus, ou eu acho bonito isso e tal. Você não sentia ali uma possibilidade de recaída do ateísmo ali? Olha, durante esse período eu não sentia, eu era realmente muito fechado e eu comecei a sentir isso ficando mais velho, com 28, 29 anos, que eu comecei a questionar essas premissas, que eu comecei a me perguntar se era isso mesmo, se não tinha realmente nada que eu não estava enxergando, se não tinha algo a mais. E aí eu comecei um processo gradual de conversão. Mas parte simplesmente de você ou através da 28 já estava casado, não? Não, eu conheci minha esposa aos 30 anos, foi em 2020, né, no início da pandemia. Então a gente se conheceu em abril, foi logo quando estourou a pandemia, né, ali março, abril de 2020. Então fechou tudo de uma hora para outra. E as primeiras pessoas que mais estavam sofrendo eram os moradores de rua, né, porque fechou tudo. Eles dependiam de doação dos restaurantes ou das pessoas andando na rua. E de uma hora para outra já não tinha nenhuma coisa nem outra. Então eu juntei um grupo para começar a levar marmita e água para os moradores de rua no centro. Nossa, mas você já não era mais ateu? Eu já não dizia que eu era ateu. Tá. Mas ainda não faltava... que os ateus não sejam capazes de fazer isso. Não é isso que eu estou querendo falar. É porque geralmente quem faz isso tem alguma ligação com alguma espiritualidade ou alguma coisa nesse sentido. Claro. Independente do ateísmo, eu sempre tive essa veia de social, de querer ajudar. Buscar. Muito legal. Quando eu tinha uns 14 anos, teve um dia que eu estava reclamando de alguma coisa da vida, e aí meu pai fez uma coisa que eu achei fantástica, que eu agradeço ele até hoje. Ele me chamou assim e falou, vamos dar uma volta comigo. E ele me levou na favela de Paraisópolis. Eu nunca tinha entrado numa favela. Aqui? Aqui. Paraisópolis. Aqui. E aí a gente foi lá, eu conheci, né, a gente deu uma volta. Aí ele falou, tá vendo, você acha que sua vida tá com problema? E aí, desde então, eu sempre tive atuação com esse tipo de projeto, né? Tanto que quando a gente montou um instituto, até a minha família me chamou para ajudar, eu e a minha irmã, para tocar esse projeto. Então, independente disso, eu sempre tive essa veia social, né? Eu não sabia ainda que a ideia da caridade vem do cristianismo, né? Vem dos ensinamentos de Cristo. Mas isso sempre correu em paralelo na minha vida. E onde eu estava agora? Não, aí estava nos 28, 29, quando começou a mudar. Sim. Aí a gente começou a fazer esse trabalho. O primeiro dia que a gente foi fazer a entrega, tinha morador de rua há 3 dias sem beber água. Caramba! Então, a gente começou a levar, e aí foi um trabalho bacana, porque aí, toda semana a gente começou a crescer o grupo, aí chegou um pessoal com uma cozinha industrial para ajudar, para começar a fazer em larga escala. A gente começou a levar, eram umas 500 refeições por entrega. E aí, um desses dias, minha esposa apareceu lá para ajudar. E aí conheci ela esse dia, ela ajudou, e eu fiquei muito impressionado logo de cara, porque a hora que ela apareceu, eu falei, pô, deve ser fresca pra caramba essa mulher.
Nossa! E aí ela chegou lá no centro de São Paulo e começou a organizar a fila, os moradores de rua, e pegar as marmitas, entregar, o pessoal, vamos lá, entregar água. Eu falei, caramba, pô, gostei, mulher é raiz aqui. E aí acabou a entrega e depois a gente saiu para conversar. Tava tudo fechado, né? Todos os restaurantes. E a gente foi lá para minha casa, a gente começou a conversar. E esse dia a gente ficou umas 6 horas conversando e aí ela conta que ela percebeu que quando ela falava de Deus, meu olho brilhava, né? Que eu já estava interessado, eu queria saber mais. Aí ela falou, eu vou entrar com 2 pés no peito, né? E começou a me metralhar, né? Aí a gente ficou... Ela já tinha uma vivência de igreja? Já, ela já era católica desde nova. Legal. Né? A família dela, a parte mãe é protestante, luterana, e a parte pai, católica. E aí, quando ela tinha 12 anos de idade, a família falou, você vai ter que escolher, né? Se vai ser católica ou protestante. Aí ela falou assim, bom, qual que veio antes? Aí Nossa, pergunta simples! Pergunta simples! Aí a mãe dela falou, não, a católica veio antes. Falou, então você é católica. A sabedoria, a inocência da infância, legal, né? Simples legal. Eu vou fazer isso para o time de futebol, porque eu não tenho time de futebol. Eu cheguei aqui em São Paulo, é como se eu fosse um homem deficiente de coração, né? Tipo assim, como que você não tem um time de futebol, né? Mas não tem um time de futebol. Escolha um, eu vou escolher qual que chegou primeiro, né? Depois tem que estudar qual que chegou primeiro, né? Não, mas aí é melhor o São Paulo mesmo. Essa teoria, deixa esse critério só para a igreja. Esse critério não serve, né? É melhor São Paulo e pronto, né? Todo mundo aqui na Ítalo é Palmeiras, né, cara? Todo mundo aqui na Ítalo, na universidade é Palmeiras. E aí tem uns que querem me puxar para o São Paulo. Tem um padre que quer me levar para o Corinthians. E aí fica difícil. Eu vou estudar aí. Quem que for o primeiro a nascer, tem que vir aí. Coloca aí nos comentários, né? E aí ele escolheu ser católica. É uma boa pergunta dela. Foi boa. Então ela sempre teve essa vivência. E aí eu comecei esse processo. Depois a gente começou a namorar. Aí eu não tinha feito catecismo, primeira comunhão, nada. Aí fiz durante a pandemia, né? Aí ela me indicou um padre que ela conhecia desde a adolescência, desde os 13, 14 anos. Aí eu fiz o catecismo online com ele. Eu sou muito grato, me deu uma formação muito boa inicial. Uhum. E aí fiz a primeira comunhão, casei, crismei, tudo de 2020 para cá. Foi uma surpresa para sua família você ter tomado essa decisão e tudo? E até que ponto, ligando os pontos da sua vida como homem e tudo, o quanto que isso acabou mudando inicialmente, assim, a sua forma de pensar, o seu jeito de ser e tudo? Não, mudou tudo. Eu era completamente materialista e hedonista. Achava que eu tinha que trabalhar, né, fazer um bom trabalho, e fora isso a vida era aproveitar, era a busca do conforto e do prazer, né? Eu achava que esse era o sentido da vida. É curioso, porque você parar para perceber, a pessoa que se declara ateia ou que não tem religião, ela, em muitos sentidos, é politeísta, porque não existe... O que a gente chama de Deus, mesmo para uma pessoa que não se diz religiosa, a gente pode explicar como aquilo que dá sentido à vida da pessoa, aquilo que move ela, né, aquilo que é a locomotiva da vida dela. Mesmo que a pessoa não chame isso de Deus, tem alguma coisa que está fazendo ela se movimentar, né, que está impulsionando ela na vida. Então, quando uma pessoa vive em busca do dinheiro, do prazer, do sexo, ela está idolatrando vários deuses, né? Ela está prestando culto ao Deus do prazer, ao Deus do dinheiro, ao Deus do sexo. Então, ela na prática, mesmo que ela diga que não é, ela é politeísta. Eu acho que na prática eu vivia dessa forma. E o ateísmo também é uma religião, né? Porque é um conjunto de crenças. O Deus do ateísmo é a ciência,
né? Então você presta culto à ciência, você louva a ciência. Sim. Eles têm os seus apóstolos, né? Richard Dawkins é um apóstolo da igreja do ateísmo, assim como todos esses outros ateus que influenciam muita gente. Então a estrutura é exatamente a mesma do que uma outra religião. Então, mesmo que a pessoa negue que tem a religião, ela está seguindo, né, algum espírito que está guiando a vida dela. Então, eu vivia dessa forma e mudou tudo, né? Minha vida mudou por completo. A minha família entendeu, né, gostou, inclusive as minhas irmãs se converteram depois. Olha. Né? Eu tenho 3 irmãs, 2 delas se converteram. Também foi muito junto nesse processo. E acho que minha família começou a respeitar muito mais. A hora que começou a entender de fato o que é a igreja, o que é uma vida espiritual ordenada, acho que passaram a respeitar bastante. Porque você precisa conhecer. Quando você não conhece a igreja, você tem uma opinião sobre uma caricatura, né? Não é sobre a igreja em si. E você não tem como amar algo que você não conhece, né? Então, esse processo de conhecer a igreja, conhecer a doutrina, conhecer os sacramentos, conhecer a história da igreja é fundamental. Então, eu acho que acabou sendo natural. Como meus pais já tinham essa formação, né, católica, mesmo que não praticante, acho que acabou sendo um processo natural e começaram a ver o bem que estava fazendo na minha vida também, para o meu matrimônio, para a minha família. Então, acho que realmente, quando as pessoas veem o bem, elas percebem, né, que tem. Elas podem não entender no primeiro momento, mas elas percebem que tem alguma coisa diferente ali que está te movendo. Se você transportasse para aquelas 6 horas de conversa, o que você caracterizava como primordial para você tomar a decisão de se portar dali para frente como católico? Sim. Ou foi a paixão, que também não é brincadeira? Ou a paixão contribuiu muito também? Aqui eu sou o mais católico do mundo a partir de hoje. Brincadeira. Não, mas se você pudesse trazer os pontos principais, assim, que, tipo assim, olha, isso aqui mexeu. Quando ela conversou, encaixou com o que eu já estava pensando, eu já estava propenso a pensar, alguma coisa assim. Eu comecei a primeiro questionar se as premissas que eu tinha absorvido estavam certas. Eu comecei a cogitar a hipótese que eu estava errado. Que tinham outras já foi uma boa coisa, né? Um bom caminho, né? E tinham outras pessoas que estavam certas. E eu comecei a ficar curioso mesmo. Comecei a olhar para o tamanho que a religião tinha no mundo. E o que me chamou a atenção na conversa com ela é que eu via a convicção com que ela falava sobre Deus e a piedade e o amor. E ficou uma pulga atrás da minha orelha. Eu falei, caramba, tem alguma coisa que eu não estou enxergando aqui. E aí eu passei por um longo processo de estudo, né? Então eu descobri a filosofia clássica. Foi na época que eu conheci o Guilherme Freire, né? Para quem não, enfim, para quem não, só para citar o nome, mas acho que o pessoal conhece, já veio aqui no já foi no muito Santo bom Flow. aqui, maravilhoso. E eu descobri a filosofia clássica, né? Eu comecei a ler Platão e Aristóteles, principalmente, e São Tomás. E aí eu comecei a entender o que é a metafísica, comecei a entender os argumentos racionais a favor da existência de Deus, né? As provas da existência de Deus de São Tomás, as 5 vias. E quando eu entendi que a posição lógica, a posição racional é a posição de que Deus existe e a posição do ateísmo é uma insanidade, é uma impossibilidade lógica, eu falei, caramba, tá tudo errado. É exatamente o contrário do que eu acreditava. Eu achava que eu estava do lado da ciência, do lado da razão, e a razão está do lado do argumento de que Deus existe. Então, eu comecei a entrar a fundo nisso, né? Comecei a ler os livros. Então, o meu caminho de conversão foi muito por essa via racional, né? De chegar na fé através da razão. E
E aí, quanto mais eu lia, mais eu entendia que realmente esse era o caminho. É uma coisa que me chamou muito a atenção na época. Eu olhei, olha, de um lado a gente tem aqui Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, né, todo esse pessoal. Do outro a gente tem Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Ou seja, de um lado a gente tem os maiores pensadores, os maiores gênios que já pisaram na Terra, e do outro a gente tem anões intelectuais que nem entendem o argumento do outro lado, nem entendem qual o argumento que Aristóteles, que São Tomás estavam fazendo. Então eu falei, bom, a disparidade é muito grande, né? Eu comecei a entender que todos os maiores pensadores da história argumentaram a favor da existência de Deus. Então, isso fez com que eu passasse por essa conversão. Então, o primeiro ponto foi eu chegar à conclusão, bom, Deus existe, tá bom? E eu comecei a entender os argumentos racionais, né? Tem um argumento maravilhoso de São Tomás, que ele fala da causa primeira, quer dizer, que tudo que não tem existência por conta própria precisa ter uma causa. Então, a gente pega essa caneca aqui, por exemplo. Sei que essa caneca não apareceu espontaneamente na realidade, né? Eu preciso de uma causa para explicar a existência dela. Então, teve alguém que pensou no formato dela, que pensou no desenho, né? Tiveram outras pessoas que produziram ela, que fizeram essa arte, que colocaram a tinta aqui, fizeram a impressão. Então, a gente tem várias causas para explicar isso. Tudo que existe no mundo físico é dessa forma, né? Tudo que a gente olha, tudo que a gente consegue enxergar, tem uma causa por trás. Então, as mesas, as cadeiras, os prédios, as cidades, a gente vai expandindo essa escala cada vez mais, né? Os países, o planeta, o sistema solar, a galáxia, até que a gente chega no ponto do universo. Então, o raciocínio é o mesmo. Não é possível que o universo tenha criado a si mesmo, né? Pela lógica, a gente precisa de uma causa externa ao universo para que ele tenha passado a existir. Isso é o que São Tomás chamava da causa primeira, que é Deus. E aí, todos os outros argumentos que ele traz, isso começou a me convencer, né, pela razão de que, de fato, Deus existe. Aí, bom, tudo bem, falei, ok, Deus existe, mas e essa história de Cristo? Então quer dizer que agora o problema agora era o Cristo, né? O Deus já estava começando a entender, né? Deus estava resolvido. Beleza, Deus existe. E o Cristo? E essa história de cristianismo agora, vamos entender esse negócio. E aí, a primeira coisa que começou a me chamar a atenção, quando eu comecei a ler o Evangelho, foi a sabedoria de Cristo. Porque eu comecei a ver, bom, isso aqui é basicamente uma descrição da realidade, né? Uma descrição da vida humana, é um mapa da felicidade. Então você começa a seguir essas coisas e a sua vida começa a melhorar. Ah, legal isso aí. E uma coisa me chamou muito a atenção, né? Quando eu comecei a... Falei, bom, tudo bem, eu entendi que Cristo existiu, que ele foi uma figura histórica, mas ele de fato era Deus, ele foi Deus encarnado. E aí quando eu comecei a olhar para a história, eu falei, bom, Cristo falou categoricamente que ele era Deus. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso. E quando a gente olha ao longo da história, tiveram vários profetas, todos os profetas do Antigo Testamento, né? Mas o único que falou que era Deus foi Cristo. E aí a gente tem um problema, porque muita gente fala assim, não, você, o que você acha de Cristo? Não, gosto de Cristo, tal. Foi um homem muito sábio, né? Foi um homem visionário. Bom, mas tem um problema com isso, porque Cristo falou que ele era Deus. Então, essa é uma afirmação muito contundente. Se ele falou que ele era Deus, só tem 3 possibilidades. Ou ele era um lunático, né, falando alguma maluquice, ou ele era mentiroso, estava deliberadamente enganando as pessoas, ou ele era quem ele falou que ele era. Não existe uma quarta possibilidade. E aí, quando eu comecei a olhar para as coisas que ele falou, né, a sabedoria e a história da igreja, eu falei, bom, esse cara não era louco e não era mentiroso. A terceira opção é que, de fato, ele era Deus encarnado. E eu já conheci, você já conheceu muita gente louca e mentirosa na vida. Essas pessoas não criam um conjunto de crenças e uma doutrina que dura 2000 anos. Então, eu comecei a olhar para aquilo e falei, bom, de fato, Cristo
era Deus encarnado, ele tinha uma natureza humana e uma natureza divina. E quando eu comecei a olhar para os primeiros anos do cristianismo, a quantidade de mártires que tiveram, né, Pedro, Estevão, bom, todos os primeiros papas, né, Lino, Cleto, os 30 Clemente. primeiros papas. Falei, bom, esses caras conviveram com Cristo em épocas muito próximas, assim, alguma coisa de diferente eles viram. Né? Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Você seria crucificado de ponta cabeça por algo que você tivesse em dúvida? Não. Então, quando a gente começa a juntar, né, todas as coisas, você vê que tudo começa a convergir para essa conclusão. Aí, quando você olha todas as profecias do Antigo Testamento cumpridas com a vinda do Cristo, então, eu fui me convencendo cada vez mais, primeiro que Deus existe, depois que Cristo, de fato, foi Deus encarnado, e aí engatei na trilha católica e aí foi. E agora, aí. A partir do momento em que você vai pela trilha católica, você falou que tinha um pensamento extremamente consumista e também materialista e de aproveitar a vida, não sei o que e tudo. Mas a partir do momento em que você conhece e decide abraçar isso daí, consequentemente, um caminho de mudança de vida se depara diante de você, né? Como que foi todo esse processo de, por exemplo, amigos, mudança de realidade, de rotina? Foi difícil para você? Como que foi tudo isso? Olha, eu me lembro em 2021, eu estava nesse processo de conversão, né? E eu e minha esposa, a gente foi no Carnaval de São Paulo, aqui no Sambódromo. E assim, eu sempre tinha frequentado o Carnaval, fui para o Carnaval de Salvador vários anos, Rio de Janeiro. E aí foi no Galo da Madrugada em Recife já, não? Fui no Galo da Madrugada. De Natal, né? Se não tivesse ido, cara, de Natal. Nunca foi no Galo, nunca vi o Galo, porque eu sou de Recife, né? Por isso que eu falo. Fui no Galo e eu me lembro muito dessa cena de eu olhar... Antes da conversão, você está totalmente imerso naquele ambiente, né? Você é uma das pessoas que está ali, que está inserido, né, dentro do ambiente. E aí eu lembro de olhar aquilo, eu olhei para minha esposa e falei, vamos embora, não dá para ficar aqui. Porque você começa a olhar para o ambiente como se você estivesse fora, como se você... Não como se escamas tivessem caído dos olhos, né? Exatamente. Um olhar diferente. Não com ar de superioridade, não mas de você conseguindo enxergar com uma distância o que está acontecendo ali. E assim, é um zoológico completo. E eu olhava para aquilo e eu falava, caramba, eu era exatamente um desses animais. Aqui. Porque animais, né? Também não estou falando de forma pejorativa, mas Aristóteles fala qual que é a diferença substancial entre nós e os animais. Os animais têm os sentidos, então eles são capazes das paixões, né? Eles sentem atração ou repulsa por alguma coisa. Então eles sentem medo, eles sentem fome, né? Eles sentem frio. Então essas paixões, que são os impulsos, determinam a forma que os animais agem. O animal sempre vai seguir uma lógica, que é foge da dor e busca o prazer. Foge da dor e busca o prazer. O homem é diferente porque o homem tem a capacidade da racionalidade. Então, diferente dos animais, o homem pode deliberadamente agir contra as suas paixões. Então, ele tem vontade de fazer alguma coisa e ele não faz. Ele fala, eu não vou fazer isso porque isso não vai ser bom para mim. Ele pode ter medo de fazer alguma coisa e ele faz mesmo assim, né? Ele vai lá e encara o medo, né, através da virtude da coragem, da fortaleza. Então, por que eu falo que as pessoas que estão inseridas no mundo dessa forma se comportam como animais? Porque elas são determinadas pelas suas paixões, pelos seus instintos mais básicos, né, pelos seus impulsos imediatos, que é exatamente essa busca do prazer corporal, né, através da bebida, de droga, de sexo. Então, literalmente, eles estão agindo da mesma forma que animais, no sentido que eles não têm controle das suas próprias paixões. E quando você consegue enxergar nisso no ambiente, você fala, caramba,
obrigado, Senhor, por ter me mostrado um caminho. E então foi isso, eu comecei a sentir isso. Com os amigos, claro que é um choque grande, porque eu estava no carnaval, né? Tava com todo mundo, com a galera. Então acho que tem um choque inicial, mas agora, né, já se passaram 3 anos, 3, 4 anos, eu acho que as pessoas naturalmente vão vendo que existe uma razão, né, por que você está vivendo dessa forma, começam a ver que tem uma unidade, tem uma coesão na sua família, né, na forma como você trabalha, na forma como você trata as pessoas. Então, eu acho que o exemplo é o melhor apostolado que tem. Né? Mais do que falar, do que tentar convencer, as pessoas começam a perceber que tem alguma coisa na sua vida que está fazendo bem para você, para sua família, que as coisas estão ordenadas, né? Que realmente vocês estão buscando as coisas mais elevadas que o ser humano pode buscar, né? Buscando a verdade, o bem, a beleza, tentando viver uma vida nas virtudes. Então, acho que as pessoas começam a perceber isso. Acho que no primeiro momento existe uma tiração de sarro, fala, pô, o cara tá indo na missa agora, quer enganar quem? Né? Tava com você ontem no carnaval, né? Papo para boi dormir. Mas com o tempo, eu passei por isso. Alguns amigos, quando, né, tinha alguma dificuldade, alguma coisa, aí no grupo, né, eles faziam brincadeira e tal. Aí no particular, me chamavam para conversar, falavam, pô, tô com tal problema, como é que, né, que você sugere? Então acho que é isso. E essa forma de fazer apostolado é incrível. Acho que é a melhor forma que tem, que é amizade e confidência, como falava São José Maria Escrivá.